Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficar em pé. Vamos ler São João 8. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor Jesus, nos alegramos muito por estar na Tua presença, por estar neste lugar, compartilhando da Tua palavra, não só com os irmãos aqui do tabernáculo de Tupã, mas com vários irmãos e irmãs conectados que serão abençoados juntamente conosco. Meu Deus, resplandece sobre eles a luz do Teu rosto, curando os enfermos, ensinando o Teu povo, abrindo caminho, portas, derramando o Teu Espírito sobre nós, nos enchendo como vasos de honra, para que possamos atuar melhor como cristãos, como filhos e filhas de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Nós vamos falar hoje novamente sobre um rudimento. Hoje o assunto não é muito rudimento, mas é um assunto que gera polêmica. É sobre a mulher no ministério. De Gênesis a Apocalipse, ou do Velho Testamento até o Novo, Deus nunca ordenou mulheres para a função sacerdotal. Esse nunca foi o plano de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus deu a eles a lei. E determinou a eles a construção do santuário, e Deus mostrou para Moisés qual era o modelo. Êxodo capítulo 25, versículos 8 e 9.
Para que um santuário? Para que Israel prestasse a Deus culto. E quem é que ministraria os cultos? Então você vai para Êxodo 28, versículo 1. Moisés ouviu de Deus para separar Arão e os seus filhos. Então, no Velho Testamento, nunca houve uma mulher prestando a Deus, ministrando a Deus culto algum, oferta alguma. Então, comparando Êxodo 28 com Mateus capítulo 10. Do 1 ao 5, Jesus chama 12 apóstolos. E ele envia os 12, dizendo: não entrareis nas terras das gentes, nem em aldeia de samaritanos, mas ide somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha 12 apóstolos, que é chamado também de discípulos. E teve 70 discípulos. Mas como assim? Um apóstolo é um discípulo. Mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Então, lá em Lucas 10, 17, os 70 volta dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Agora, partindo para São Paulo, São Pedro, eles permaneceram nesta mesma linhagem. Devemos lembrar que Paulo, ele recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo. Gálatas 1, versículos 11 e 12. Mas faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E Paulo estabeleceu a igreja do jeito que era no Antigo Testamento. Ele disse na primeira carta aos Coríntios 14, 33, dizendo que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E assim eram todas as igrejas dos santos. E disse: a mulher aprenda em silêncio, porque não lhes é permitido falar, como também ordena a lei. As pessoas têm uma ideia muito errada acerca da lei. Inclusive, em Romanos 3:31, Paulo diz assim: anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Antes,
a estabelecemos. Então, do jeito que era no Velho Testamento em relação à mulher, é também no Novo. E Paulo ainda diz assim: porventura, a palavra saiu dentre vós ou veio somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então ele estava sendo claro para as pessoas que se dizem espirituais, dirigidas pelo Espírito Santo. Então, se alguém se acha assim, neste caso, a mulher, e eu não diria só a mulher, não, aos homens que defendem a mulher ser pastora, bispa, diaconisa e assim por diante. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, o que Paulo estava estabelecendo ali era mandamento de Deus. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Agora, vamos ver o Espírito Santo em Pedro, falando acerca da mulher. Primeira carta de Pedro 3. Vós mulheres, sede sujeitas aos seus maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos, sem palavra. Agora, não somos nós que ditamos essa norma. Se o assunto é Bíblia, Pedro disse na primeira carta 4, versículo 11: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Portanto, não é uma norma do tabernáculo da fé. Não é uma norma de um pregador. É a norma de Deus. É o que Deus estabeleceu em sua palavra. Escrevendo a Timóteo, que seria depois um líder, primeira carta 2, do 11 ao 14. Paulo diz assim: não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o seu marido. Porque Adão não pecou. Mas a mulher, sendo tentada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz filhos. E se permanecer na fé, na modéstia
e na santificação. Então, não foi Adão enganado. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, nós não encontramos nas Escrituras a mulher como sacerdotisa. Aos Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, pastores e doutores. Aos Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, dos quais vos falaram a palavra, a fé dos quais imitai. Aos Hebreus 13:17. Obedecei os vossos pastores. Não pastoras, mas pastores. Agora eu sei que uma pregação deste nível, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, era de Laodiceia, que significa direito dos povos. E o nome Laodiceia foi por causa da filha de Antíoco, que era uma mulher dominadora. Hoje há movimentos feministas e chamam pregações como estas de pregações machistas. Mas nós não somos machistas. Nós somos portadores, porta-vozes de Deus. Estamos aqui para falar a palavra de Deus. E se tem que acusar alguém de machismo, então tem que acusar a Deus. Porque lá em Gênesis 3:16, Deus disse para a mulher. Gênesis não é uma fábula, uma lenda. O livro de Gênesis é um livro real. É um livro histórico. Tá? Mas não é história com E, é com H. É história verídica. Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filho. E o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher dominando é inversão de valores e inversão da palavra. Portanto, mulher dominadora é uma situação demoníaca. A palavra de Deus é contra. Então, nós não somos machistas. Nós somos crentes na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, diz para não tirar e nem acrescentar. E nós não tiramos e nem acrescentamos. Nós falamos conforme está escrito. E falando o que está escrito, nós conquistamos vitória. Glória a Deus. Jesus venceu a Satanás com aquilo que está escrito. Mateus 4. Aleluia.
Agora, quem pensa que somos machista, olha, eu não sei se tem ensinamento que ajuda mais a mulher do que aqui no tabernáculo. Porque aqui nós colocamos ela no lugar certo, na posição que Deus a chamou. Em Provérbios 31:10, está escrito que a mulher virtuosa, o seu valor excede aos de rubis. Portanto, essas mulheres ganham com joias, ganham com dinheiro, elas não são virtuosas. Elas são interesseiras. Mas a mulher virtuosa é aquela que ama o seu esposo. E que quando ela fala no dia do casamento, estarei com ele na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na abundância ou na escassez, prometo amá-lo, respeitá-lo. Essa sim, ela é mais valiosa do que rubis, do que joia de diamantes. Essa é a mulher que preenche Provérbios 14. Aleluia. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas mãos. Está escrito em Provérbios 18:22, o que alcança uma esposa, alcança uma boa coisa. Ele alcançou a benevolência do Senhor. Glória a Deus. E sendo ele esposo, segundo as Escrituras, ele vai colocar os seus olhos lá em Efésios 5, a partir do verso 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amarem suas próprias mulheres, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como Cristo também sustenta a igreja. Glória a Deus. Então, a mulher no seu lugar, que não é o púlpito, é assentada nos bancos da igreja, com direito de cantar, de testemunhar, de profetizar, de falar línguas, de interpretar língua. Aleluia. Ela tem todos esses direitos, mas para a ministração da palavra, Deus reservou somente aos homens. Eu desafio a qualquer pessoa a me mostrar na Bíblia Sagrada mulheres sendo ordenada ao ministério. Gente, até o Papa sabe disso.
Uma vez fizeram uma pergunta para o Papa João Paulo II. Por que que a Igreja Católica não ordenava mulheres? E ele respondeu assim: me mostra na Bíblia Deus ordenando mulheres. É que nós estamos vivendo no tempo da apostasia. São Paulo pregou na primeira carta a Timóteo 4. O Espírito expressamente me diz que em tempos posteriores apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Segunda carta a Timóteo 4. Ouçam bem. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, corrijas, redarguas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, e voltarão às fábulas. Graças a Deus, irmãos, os nossos ouvidos não se desviaram da verdade. Nós estamos aqui ouvindo exatamente a verdade. Aleluia. E esta verdade liberta. Liberta. Uma mulher no púlpito, ela precisa de uma libertação. Mas se ela crer em toda a palavra, ela será libertada. Aleluia. Ela vai procurar o seu lugar, que, diga-se de passagem, não é o púlpito da igreja ministrando a palavra de Deus. Ela tem que receber a palavra ministrada por um varão, por um homem. Isto é o assim diz o Senhor. Aleluia. É assim diz a Bíblia. Existem vários argumentos que na verdade falta conhecimento da palavra. Por exemplo, mas Deus usou uma Débora. Débora não foi sacerdotisa. Débora foi juíza, não sacerdotisa. Deus usou Maria para anunciar, para pregar que Jesus Cristo vive. Qualquer mulher pode sair gritando na cidade, dizendo: Jesus Cristo vive. Ele vive. E ela vai mostrar que ele vive mesmo, tá? Porque a prova da ressurreição de Jesus não é só túmulo aberto lá em Jerusalém, tá? Porque quando o túmulo foi aberto, Jesus Cristo ressuscitou, lançaram uma grande mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado seu corpo para forjar que ele havia ressuscitado. Mas a prova que ele vive mesmo é que ele voltou lá no Pentecostes, desceu na igreja primitiva, e aquelas quase 120 almas saíram do cenáculo de Jerusalém, Pedro pregando a palavra, batizando quase 3.000 almas, e os sinais, aleluia, seguiam Pedro
e os demais, glórias a Deus, onde os apóstolos pregavam, os sinais aconteciam, porque Jesus não morreu, Jesus Cristo vive. Glória a Deus. O nome de um morto jamais levantaria aquele aleijado na porta do templo chamado Formosa. Mas o nome de Jesus Cristo levantou o aleijado. Pedro disse para ele: não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto também te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele levantou e andou. Na casa de Enéas, ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E Enéas, já há 5 anos naquela cama, levantou-se pelo poder do ressurreto Filho de Deus, que venceu a morte, e hoje ele vive no nosso meio. E não só no nosso meio, mas vive na igreja, no coração dos eleitos. Aleluia! Portanto, isso é a palavra. E na segunda carta aos Coríntios 13:8, está escrito assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Igreja, eles detestam tanto a verdade, que estão fabricando uma Bíblia para agradar gregos e troianos, para agradar judeu, para agradar católicos, para agradar evangélicos, para agradar homossexuais, para agradar todo mundo. Vai agradar o mundo mesmo. O mundo jaz no maligno. Só que o eleito de Deus, ele ouve o que é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Pega São João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e dou-lhes a vida eterna. Pega Mateus 7, a partir do verso 20. Por seus frutos os conhecereis. Nem todos aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos, em teu nome fizemos maravilhas. E eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aqui ele está dizendo que não conhece, mas a nós ele conhece, porque nós ouvimos a sua voz. Glória a Deus. E a voz de Deus é a palavra. Mateus 4:4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos sendo alimentados com a palavra, e não com credos, não com dogmas, não com ensinamento de homens, mas com a pura e genuína palavra de Deus. Então, pode argumentar. Há muitos argumentos dizendo que a Bíblia não se encaixa na sociedade de então. E eu digo, é lógico. A Bíblia se encaixa somente em corações
de gente que nasceu de novo. Glória a Deus. Ela nunca vai se encaixar na sociedade moderna, tá? Enquanto o povo evangélico está se evoluindo. Eu me lembro de uma pregação do pastor Joaquim, que ele diz assim: se eu tenho que evoluir, e se a evolução me leva para longe de Deus, então é melhor eu não evoluir. É melhor eu ficar com o velho, antiquado evangelho de Pedro, de Paulo, dos apóstolos, porque é o evangelho da salvação. Mundo velho, vocês querem se salvar, tem que se adaptar aos moldes da Bíblia Sagrada, senão vocês estarão fazendo uma adoração em vão, igual a que Jesus encontrou Israel fazendo. Mateus 15, a partir do versículo 6, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mas nós estamos aqui com a palavra. Aleluia. Glória a Deus. E as nossas irmãs, elas amam essa palavra. Elas não se sentem nem um pouquinho rebaixadas. Aliás, elas amam a posição que Deus as colocou. Glória a Deus. Aleluia. Não tem ninguém delas aqui almejando ser uma pastora, almejando ser uma bispa, almejando ministrar para os homens. Elas estão aqui pedindo a graça de Deus para estarem no posto de seus deveres. Aleluia. Glória a Deus. Sendo amada por seus maridos, respeitada por eles. 1 Pedro 3,7. Vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós seus coerdeiros da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Nós, como homens, não queremos que a nossa oração seja impedida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, nós tratamos as esposas como elas devem ser tratadas. Glória a Deus. Com respeito. Respeitando elas. Agradecendo a Deus por elas. O profeta disse: depois da salvação, a melhor coisa que Deus deu para o homem foi a sua esposa. Aleluia. E eu concordo com isso. Aleluia. Concorda, Babi? Graças a Deus. Ei, glória a Deus. Concorda, Nardo? Que bênção. Concorda, irmão Cito? Aleluia. Graças a Deus por ela. Amém. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Irmão Babi, irmão Daniel, se estiver disposto, o irmão Nardo, o irmão Gordo, irmão Reginaldo, né? Mas está gordinho mesmo, olha lá. Vamos orar com o nosso irmão Babi.